Bom, uma das razões da gente declarar os tipos para as variáveis em C é porque, dependendo da informação que você vai armazenar, o tamanho reservado na memória do computador pode ser diferente. Então, o tipo inteiro ele vai usar 4 bytes. O que isso significa? Significa que eu vou poder armazenar valores no intervalo de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Se eu não necessariamente precisar de valores nesse intervalo tão grande, eu posso usar um short que vai usar metade do espaço do inteiro. Então ele é um short, vai guardar de menos 32.000 até 32.000. Reparem aqui que a gente tem uma diferença, né? Aqui é até 8 e aqui é até 7. Por quê? Porque no meio do caminho tem o zero. Tem o valor zero aqui, entre os positivos e os negativos. Esses três primeiros aqui definem valores inteiros. Já esses aqui de baixo definem ponto flutuante, então valores decimais. O float, que é o que a gente viu, ele ocupa 4 bytes. Significa que ele consegue armazenar valores no intervalo de 1,2 vezes 10 elevado a menos 38 até 3,4, 10 a 38. É um número bem grande. Mas se você precisar mais ainda de precisão, você pode usar o tipo double, que vai ocupar o dobro do espaço do float, mas ele tem um intervalo muito maior para armazenar os valores. E o último tipo aqui é o tipo de caractere. Ele armazena símbolos, então letras. E aqui a gente está representando por valores. A gente vai entender por quê, ó, de 0 a 255. Esses valores eles vão representar as letras A, B, C, D e assim por diante. Então, quer dizer, eu posso declarar uma variável aqui, char, ela vai se chamar C, e ela recebe uma letra, a letra A. Em C, para a gente escrever uma letra, um símbolo, um caractere, a gente precisa colocar aspas simples. Tá? Se eu não colocar aspas, ele vai achar que A é uma variável ou um identificador de alguma coisa. Mas sempre que eu coloco aspas simples, já indica para o compilador que aquilo é um caractere. Então, tentando compilar aqui, ó, não houve erro. Pensando então sobre essa questão da memória do computador, a gente pode entender a memória do computador. Isso vai ser muito importante mais para frente no curso. Então, a memória do computador é uma sequência de bytes, onde cada campo aqui equivale a 1 byte. Lembrando que 1 byte equivale a 8 bits, e bit é a informação que guarda 0 e 1 para representar os valores binários. Então, sempre que a gente declara uma variável inteira, o i, o compilador ele vai solicitar para que essa variável seja armazenada em uma posição consecutiva na memória de 4 bytes. Então é como se eu estivesse ocupando aqui essa região da memória com a variável i. Depois eu tenho a variável short, s. O tamanho de s é 2 bytes, então ele vai guardar nesses 2 bytes. Depois temos uma variável double, d, 8 bytes, então é bem maior. E aí temos uma variável p, que foi definida aqui em cima. Esse exemplo é interessante porque, na realidade, a gente não tem o controle do que vai acontecer quando a gente declara uma variável. Quando a declaração da variável i, logo em seguida p, não significa que p vai vir logo depois de i na memória. Então, eles podem estar embaralhados na memória. E a gente vai entender um pouco melhor sobre a organização da memória do computador ao longo do curso. A gente falou que toda variável tem um nome, tem um tipo que determina o tamanho que essa variável vai ocupar na memória, e logo, por consequência, qual é o intervalo de valores que a gente pode armazenar e representar no computador. A variável possui um valor também, então se eu falar que P recebe 3, o valor da variável P é 3. Então é como se eu estivesse armazenando aqui, nessa região,
o valor 3 em binário. Então, nome, tipo, valor e endereço. O endereço de uma variável é importante e ele é determinado, ele é obtido com o operador e-comercial, esse aqui mesmo. O endereço vai dizer para a gente aonde a variável, qual é o primeiro byte da variável. A variável i aqui, ela está armazenada nesse endereço, 9000000. A variável s nesse outro endereço. Tá? Então a gente vai ver mais para frente que o endereço de uma variável ele é útil para a gente na hora de ler os valores do teclado e também na hora de manipular a memória com alocação dinâmica. Temos também um modificador para os tipos inteiros. Então, o modificador unsigned, que significa sem sinal, ele faz com que a variável utilize a mesma quantidade de bytes da variável original, mas agora ele não vai guardar números negativos, ele só guarda valores positivos. Então, incluindo o zero, agora a gente vai dobrar a capacidade de valores positivos de armazenar naquela variável. Se em um problema específico você sabe que não vai ter valores negativos, você pode usar um valor sem sinal para economizar espaço na memória. O espaço na memória ele é muito importante, não só para economizar, para poder executar outras coisas, mas também porque quanto mais a gente gasta na memória, mais demorado vai ser para o computador efetuar algumas tarefas na CPU. Porque a CPU, quem faz as contas, os cálculos, ele precisa acessar a memória. Então, se ele vai até a memória e busca a informação em uma quantidade de bytes que poderia ser trazida em muito menos bytes, ele teria sido mais rápido e mais eficiente. Sobre as variáveis de ponto flutuante, o float ele tem precisão, ou seja, o número de casas decimais que ele garante estar correto é até 6 casas decimais. O double ele vai ter uma precisão maior, de 15 casas decimais, mas tem um custo essa precisão maior, é que ele pode ser mais lento de processar, por conta disso que eu comentei do processador, e ele gasta mais memória também. Então, a responsabilidade agora é do programador. Ele vai precisar decidir para a sua aplicação, para aquilo que ele está resolvendo, qual é o tipo de dado mais adequado para armazenar as suas variáveis. Falando então do tipo char, que é aquele tipo que armazena símbolos, letras, caracteres, então o tipo char, ele na verdade, ele é um inteiro. Então a gente representa com A, entre aspas simples, mas na verdade esse número aqui é um inteiro, que é o 97. E como eu sei que ele é o 97? Existe uma tabela, que é a tabela ASCII. Essa tabela ela tem a representação de cada número para cada caractere. Vamos ver então aqui a tabela ASCII. Olha lá. Aqui a gente tem o número, 32, 33, qual o caractere que ele representa. Então, na verdade, no computador, ao invés de estar armazenando um caractere, ele armazena um número que é traduzido depois utilizando essa tabela. Aqui no nosso programa, se a gente, ao invés de dizer C recebe A, a gente pode dizer C recebe 97, que é o equivalente a C recebe A. Lembram, né? Fazer um comentário a gente usa 2 barras. Mas não é comum fazer essa atribuição numérica. É mais comum a gente usar, de fato, as aspas simples. Mas é importante entender por que isso funciona. Então veja lá, o A é representado pelo 97. O B é 98. O C é 99. Então, a partir de um número, aí o que a gente tem são os outros listados na ordem lexicográfica, até o Z. Acontece que a gente tem outros caracteres também, como as chaves, o tio, a barra. Então essa tabela ela envolve não só as letras do nosso alfabeto, mas também alguns símbolos, também os números.
Tudo bem? Outra coisa interessante dessa tabela é que os caracteres minúsculos, eles vêm depois dos caracteres maiúsculos. Então, se a gente fizer essa pergunta, se A maiúsculo é menor do que A minúsculo, em linguagem C isso é verdadeiro. Tá? Então, eu vou representar aqui assim. Os caracteres com significado especial são aqueles que começam com barra. Então, a gente viu lá o barra N, é o fim de linha. Tem o barra T também, muito útil, a tabulação, vai dar um tab. Esses caracteres, por exemplo, esses primeiros aqui, backspace, barra T, não estão aqui nessa parte da tabela, mas se você procurar no Google, você vai ver a tabela completa. É que esses aqui são os símbolos imprimíveis, né? Que são os símbolos que não são os caracteres especiais. Eles são eles mesmos. Bom, se a gente tem uma variável de um tipo e a gente quer transformá-la em um outro tipo, a gente pode fazer o que é chamado de casting, conversão de variável. Pode ser que eu tenha um inteiro e eu quero converter ele para um double. Então eu simplesmente pego essa minha variável inteira x, então ela foi declarada em algum lugar int x, e aí eu falo, entre parênteses, qual o tipo que eu quero que ela seja convertida. Esse é o casting. Então o valor 1 vai ser convertido para 1.0. Da mesma forma, eu posso converter um double para um inteiro. Então vejam, o 1.0 vai ser convertido para 1. Mas olha que interessante, se eu tiver o 1.937, ele vai ser convertido para 1 também. Por quê? Porque na hora de fazer a conversão é um arredondamento para baixo que acontece. Então, tomem cuidado ao utilizar o casting entre tipos de variáveis.